Fala, meus jogadores, como vocês estão? Tranquilidade na paz? Prontos para mais um vídeo? Prateado na voz. Eu quero desejar um bom final de semana a toda a minha audiência. Quero agradecer a vocês, a todos que deixaram o like, o hype, certo, mano? Assistiu a live de quarta-feira. Foi 1000 grau. Eu espero vocês na próxima quarta. Só não vou decidir o horário porque eu tenho que ver que se vai ter jogo, essas coisas. Se tiver algum jogo importante, a gente vai fazer a live depois do jogo. Fechou? Como deu certo no vídeo anterior, eu venho aqui me humilhar para vocês. Por favor, deixa o like, o hype. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Assiste todo o vídeo. Caso você não gostar, você tira o like, você tira a sua inscrição. Mas caso você gostar, seja bem-vindo à nossa comunidade. E o vídeo de hoje eu quero relatar para vocês como é a vida de um decretado pelo comando. Muitos de vocês vão achar interessante o que eu tenho a dizer para vocês. Eu não estou aqui para me passar por vítima, não quero que vocês olhem para mim com um olhar de dó, com qualquer tipo de sentimento. Eu não sou uma pessoa que merece ser tratado como vítima, até porque todos os caminhos que eu trilhei foi de livre e espontânea vontade. Hoje eu tento ser uma pessoa melhor, mas o meu passado não pode ser apagado. Falando tudo isso, vamos parar de perreco, vamos parar de bochicho e vamos pro vídeo, fechou? É nóis, tamo junto. Fui! Eu começo esse vídeo relatando que, por toda a minha trajetória, toda a minha caminhada, eu me gabava de ter uma mente blindada, que eu não era manipulável, nem por amizade e muito menos por hierarquia. Todas as minhas decisões e votos dentro da organização foi através do quê? Sobre o que eu acho que é o certo e o que é o errado. Eu nunca fui manipulado e muito menos fui no efeito manada, que a maioria estava certa e a minoria sempre vai estar errada. Muitas das vezes eu sempre me colocava na parte da minoria, dando meus votos, expondo minhas opiniões e meus pontos de vista, em diversos casos que eu vim acompanhando. Isso até o meu mundo virar de cabeça para baixo e eu descer de ladeira abaixo. Depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, desse meu mundo capotar de vez, eu comecei a ter problemas psicológicos. Um desses problemas psicológicos, eles começaram a se agravar logo depois que eu saí, em 2018. Acho que eu já relatei essa parte em vídeo para vocês, que eu pego um avião de Prudente e vou para São Paulo, de São Paulo eu vou para casa da minha mãe, já com aquele turbilhão de sentimentos, trombo uma pessoa, o cara fala, pô, o que você tá fazendo aqui? Você tá maluco? Tá louco, mano? Ir de Vasco? Essa pessoa que me deu esse alerta ainda me ajudou, certo? De imediato eu pego algumas coisas que tá na casa da minha mãe, pai e tal, vou pro aeroporto e pum, vou para Salvador. Chegando em Salvador eu alugo uma kitnet na Boca do Rio. Boca do Rio é uma vila barra comunidade. De um lado é a comunidade onde o BDM domina grande parte, quase toda. E um pouquinho mais pro fundo e pai e tal como eu vou dizer para vocês, classe média, não vou nem colocar alta e nem baixa, uma classe média. Com depressão, essa época que eu já tinha falado para vocês dos transtornos psicológicos que eu estava ocorrendo, e nessa época eu fumava um baseado. E eu sempre ia na comunidade lá do BDM comprar e pai e tal. Só que, como todos sabem, os caras na época eram aliados. Hoje, se eu não me engano, eles devem ter cortado a aliança entre eles. Mas na época eles eram bastante juntos. Devido em Salvador ficar a maioria do tempo em casa, só fumando maconha, essas caminhadas, com a depressão, eu acabo, como fala, potencializando a síndrome do pânico. Com certeza eu já teria desenvolvido esse trauma, mas devido a estar fumando muita maconha, ela potencializou esse trauma. Não só o trauma, né, mas os sintomas, né? Os sintomas veio aflorar com um pouco mais de força. Foram dias muito difíceis, eu começava a ouvir vozes falando que vai me matar, que vou arrancar minha cabeça, essas caminhadas, tá ligado, mano? Isso, mano, em todo lugar que eu ia. Quando eu saía pra rua, meu Deus do céu, parecia que todo mundo tava olhando pra mim, mano. Tá ligado? Pique holofote e sempre falando alguma coisa, os caras podiam estar conversando entre eles. Se eu olhasse e alguém me olhasse, eu já pensava que ele tava falando de mim, pai e tal, que sabia quem eu era, e pai e tal. Pô, mano, que bagulho louco, mano. Tudo isso que tava passando na minha mente, eu mudei 3 vezes de kitnet, mano. E deixava tudo.
Deixava cama, armário, fogão, deixava tudo, mano, pra lá, pegava só a mochila, minhas roupas e pai e tal e pum, mudava. Mas aí passava um mês e meio, aí voltava tudo, aquilo, e falava, pô, os caras já me descobriu, mano. E todo mundo me olhando, e pai e tal. Não que eu chame atenção, mas é o psicológico, né, mano? As pessoas nem estavam olhando, muito menos falando de mim, e entrava na minha mente essas paranoias. De Salvador eu vou para Porto Seguro, fico um mês e pouco, quase 2 meses. E a mesma coisa, passa 15, 20 dias, a síndrome do pânico me pega com muita força. E eu já não gostava mais de sair de dentro de casa, essas caminhadas, tá ligado? Eu tinha feito já minhas redes sociais, a qual eu não tinha antigamente. E resumo, eu vou pro Rio de Janeiro. Quando eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou morar na Glória, perto da Lapa e do lado do Santo Amaro, onde teve aquelas mortes lá das 5 pessoas no São João e pai e tal, tá ligado, mano? Ali na Glória é uma classe média também. Já comecei a trabalhar com iFood, pai e tal, indo pra lá e pra cá, tá ligado, mano? E a mente foi dando uma clareada, fui melhorando, sem tomar remédio nenhum, sem, como eu vou dizer pra vocês, fazer qualquer tipo de consulta num médico para saber se eu precisava tomar algum remédio. Com certeza eu precisava naquela época. Aí vem um ponto crucial na minha vida, que é a pandemia. Pandemia rolando solta, todo mundo dentro de casa, mas eu trabalhando, de segunda a segunda, mano, sem tirar folga nenhuma. Depois de muito custo, certo, mano, com muita pressão de vários setores, o presidente na época lá comprou as vacinas, como fala, com um grande atraso, depois de 500 mil pessoas já terem perdido sua vida. Eu, a todo momento nessa parte, eu sempre fazia posts no meu Instagram, tanto no meu Facebook, para as pessoas usarem a máscara, ficarem dentro de casa e tomar vacina. Eu vou confessar aqui para vocês, eu não tomei nenhuma dose, não por ser negativista essa caminhada, mas eu vendo tantas pessoas morrerem, mano, tantas pessoas bem melhores do que eu, em diversos aspectos, que não teve o passado que eu tive. Eu falei, quer saber de uma coisa? Ô Senhor, se realmente o Senhor tem alguma coisa na minha vida, eu não sei, eu não vou tomar essa bendita vacina. E eu espero, mano, que, antes dos caras colocar a mão em mim, você me leve, mano, certo? Eu fui nessa esperança, não tomei as doses, direto tendo contato com o público ali, fazendo as entregas. Muitas das vezes eu ia fazer uma entrega, os caras tossindo, mano, na minha frente, eu subia. Muitos também em Copacabana, Conta Ipanema, Leblon, quando eu subia assim nos apartamentos de um andar mesmo, muitas das vezes tinha um banquinho, né, mano? O cara falava, deixa aí no banquinho e pai e tal, tem um envelope aí na porta, você pega aí uma caixinha pra você. E esse foi o dia a dia que eu tive lá no Rio, trampando do iFood. Já nessa época que eu tô relatando pra vocês, eu faço minha mudança e vou morar na Providência, que é um dos primeiros morros habitáveis, né, que teve no Rio de Janeiro. Chegando lá, eu acho que eu já passei em vídeo pra vocês, eu acho que até na live, nas últimas lives que eu passei. Chegando lá, troquei ideia com os caras, passando minha real situação, quem eu conhecia o CL, né, mano? E os caras botou fé, falou, não, isso mesmo, fica por aí, você não faz mais nada parte, tá trampando e bola pra frente. Porque a mente do ser humano é cabulosa, irmão, e toda aquela síndrome do pânico começou a voltar. Mas não diretamente lá onde eu tava morando, no morro, mas sim nas entregas. E aquele bagulho, todo mundo olhando, e pai e tal, parava a moto pra pegar um pedido. Parecia que eu via a pessoa passar umas 3 vezes na minha frente, me encarando. Mano, super ruim, mano. E parecia que as pessoas começavam a me olhar, falar de mim. Tava insuportável, mano. Até o incidente que ocorreu na Maré, certo? Na Avenida Brasil comigo, que eu tive que realmente sair do Rio de Janeiro e ir pra BH.
Vocês ali, ó, já tá com depressão, síndrome do pânico, sofreu um atentado. Porra, mano, ficava dentro de casa em BH, mano. Malha, malha eu saía, mano. Tava muito mal, muito mal, muito mal. No entanto que foi um dos lugares que eu menos passei tempo. Passei 8 meses, 9 meses em BH e pum. Como eu falei pra vocês, na live eu tinha até esquecido o lugar onde eu tinha morado. Você acredita, mano? Pra você ver como a mente é foda. Mas eu fui pra Juiz de Fora, eu tinha falado que era onde o Bolsonaro tinha tomado a facada, né? E não lembrava de jeito nenhum de Juiz de Fora, mano, o nome. Por incrível que pareça, quando eu cheguei em Juiz de Fora, deu uma melhorada na minha mente, certo? Eu comecei a sair mais, voltei a trabalhar com iFood, essas caminhadas, e deu uma melhorada significativamente. A depressão deu uma melhorada, mas ainda continuei. Mas a síndrome do pânico parou, não via mais vozes, nem dentro de casa, nem na rua. Aquelas pessoas que eu ficava, como que fala, olhando para os lados para ver se tinha alguém me olhando e pai e tal, parei de fazer isso. Ela quer olhar, fala, olha, quer falar, fala. E continuei o meu dia a dia. Ah, uma coisa importante que eu esqueci também de passar para você é referente a relacionamentos, essas caminhadas, tá ligado, mano? Eu sempre fico com algumas mulheres, mas eu não consigo ter aquela, como vou dizer pra você, confiança de realmente abrir tudo, falar o que eu fui, essas caminhadas, eu não consigo, mano. Porque vocês sabem, a maioria das pessoas na história dos homens morreram por causa de mulher, certo? E eu não acho que eu falando tudo, essas caminhadas para a pessoa que estiver ali do meu lado, eu vou estar entregando minha vida, mano. Porque hoje em dia tem várias facções em vários locais onde eu venho passando. Aí acontece alguma coisa, eu vou, trai a mina fica com raiva e fala, filha da puta, eu vou foder sua vida. Vai lá nos caras, fala, ó, tava fulano, é assim, assim, assim. Já era, acabou minha vida. E com isso, muitas das mulheres que eu me envolvo, pai e tal, tem um relacionamento ali, pai e tal, amor, vamos tirar uma foto aqui, uma serve para o Instagram ou pro Facebook. Eu não posso tirar foto não gosto, odeio. Você pode ver no meu Instagram que só tem foto minha, sem ninguém do lado. E você sabe, as mulheres, elas sempre são sabiadas, né, mano? Sempre vai colocar... Ele é casado, tá me traindo, porque ele não quer deixar eu postar uma foto minha dele. Aí passa um mês e meio, 2 meses, sempre acaba. Eu não posso falar a verdade e também tirar foto, essas caminhadas. É complicado ter um relacionamento. Sempre dura pouco tempo, ou aquelas de momento, de balada, pai e tal. O bagulho é louco, irmão. Mas vamos que vamos. Deus sabe o que faz. E eu tô fazendo mais esse vídeo foi por um comentário que eu recebi de um inscrito do canal. Falando que ele tinha depressão, que o que ele fazia, ele ia pro trabalho, do trabalho ele ia pra casa, se trancava dentro do quarto e só ficava fumando, mano. Eu pedi pra ele... encosta lá no meu Instagram e pai e tal, pra gente trocar um papo e pai e tal, né, mano? Porque nada melhor do que a gente conversar com o outro. Não que eu tenha qualquer tipo de entendimento sobre essas caminhadas, mas eu adoro ouvir histórias, certo, mano? Tentar ajudar de alguma forma. Mas só que essa pessoa, ela não me retornou no Instagram. Eu gostaria que ela me retornasse, ou caso algum de vocês que tiver algum tipo de problema de depressão, quiser trocar um papo, encosta no meu Instagram, vamos trocar um papo, mano. Da mesma forma que eu consegui sair, certo, mano, desse limbo, dessa doença, com certeza, não leve o meu exemplo de eu não ter ido pro médico, essas caminhadas, certo, mano, ao pé da letra. Cada ser humano tem um psicológico, um certo tipo de pensamento. O mais recomendável é vocês procurarem ajuda médica, certo, mano? 100% dos casos, não vai fazer igual a mim, por favor. Se tiver sofrendo qualquer tipo de problema psicológico, encosta no meu Instagram, a gente vai trocar um papo. Resumindo, por hoje eu me encontro bem, certo? Não ouço mais vozes.
consigo sair de boa, tranquilo, sempre faço minhas caminhadas da noite, tá ligado? Que, pô, mano, sempre que eu tenho um trampo, vou lá, faço meu trampo, pai e tal, não tenho nenhum receio de nada. Se tiver que acontecer, vai acontecer, eu não sou, não tem como eu prever o futuro ou qualquer tipo de coisa. Frisando, eu tô aqui, se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, certo? Vocês sempre vêm me ajudando, muitos com piques, muitas, pô, mano, com palavras de incentivo. Eu queria retribuir o carinho de alguma forma que eu puder, certo? E é isso, pessoal. Nós estamos juntos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo mais educativo e pai e tal, para vocês verem um pouquinho do que eu passei. Não estou me vitimizando, não me coloco no lugar de vítima. Sempre eu fui algoz, certo, mano? Hoje eu tento ser uma pessoa completamente diferente, uma pessoa melhor para todos. É isso, meus jogadores. Foco, força e fé. Até o próximo vídeo. E até a próxima quarta-feira também.